Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Terceira parte. Capítulo 2. Comunicações acima da capacidade intelectual do médium, ou além dos seus conhecimentos. Os adversários do espiritismo têm recriminado seus adeptos, com muita frequência, por admirarem ingenuamente elucubrações banais, triviais, tanto pelo conteúdo quanto pela forma. Há uma certa porção de verdade nessas críticas. Muitas comunicações geralmente provêm de parentes e amigos do médium, que não são escritores profissionais, e que só podem ter interesse para ele. Mas, quando as mensagens recebidas são assinadas por nomes ilustres, quando são publicadas, temos o direito de exigir que tragam o cunho do seu autor, e temos o dever de rejeitar energicamente os infelizes produtos do automatismo, cujo autor, inflado de orgulho, tolamente os atribui aos maiores gênios de que a humanidade se orgulha. É ridículo e deplorável ao mesmo tempo o mau uso de grandes nomes feitos em certos meios. Um pobre diabo que não conhece as regras da prosódia e mal consegue alcançar intelectualmente a compreensão das obras dos poetas, não hesita em crer-se inspirado por Victor Hugo, Lamartine ou Musset, quando consegue escrever alguns versos medíocres. Outros falam sobre amor e caridade, e embora sua fala titubeante mal seja digna de um cura de aldeia, não hesitam ao ver, na assinatura, ostentar-se nomes como Bossuet, Lamennais, Lacordaire. Entre os místicos, são os profetas ou os apóstolos que vaticinam, ao passo que, em outros centros, Danton, Robespierre, Marat ou Gambetta dão provas de uma lamentável indigência intelectual. Que se deve concluir dessa constatação? Que as nobres inteligências que foram guias do espírito humano decaíram a ponto de conseguirem escrever apenas produções medíocres? Não, porque nos anais espíritas possuímos comunicações, na verdade raras, que são dignas de quem as assinou, e é somente delas que nos ocuparemos aqui. Quanto às outras, deixemos ao bom senso do público o cuidado de fazer justiça a essas fantasias absurdas. O espiritismo não tem por objeto obrigar as almas a manifestar-se. Qualquer espírito sempre tem o poder de não atender ao nosso chamado, se considera inútil sua intervenção. Sabemos por meio século de experiência, que o imenso benefício que se pode tirar da prática consiste em convencer-se da sobrevivência da alma daqueles que perdemos. Teremos condições de reconhecer perfeitamente o estilo, as expressões habituais dos nossos parentes ou amigos que estão no além, ao passo que, às vezes, nos será difícil distinguir entre um plágio bem feito e a obra de um grande escritor. Na maioria das vezes, é a vaidade que leva os médiuns a solicitar comunicações de homens célebres. Nessas condições, tornam-se presas fáceis dos mistificadores invisíveis, tão numerosos no espaço quanto na terra. Temos constatado, também, o papel que a autossugestão desempenha em muitos automatistas que imaginam ser intérpretes de grandes espíritos. Estas considerações nos explicam a abundância de documentos apócrifos publicados por ignorantes de boa fé. Feitas essas ressalvas, veremos que há casos em que uma intervenção estranha ao médium é realmente indiscutível. Daremos apenas um resumo de cada uma das observações, indicando os pontos que as tornam valiosas, permitindo-nos estender-nos mais longamente sobre os estudos recentemente empreendidos pelo Dr. Dussart, ex-interno de hospitais, e do Sr. Brockwood, estudante de medicina, que são menos conhecidos. A história de Joana d'Arc. Existe, na literatura espírita, um número muito grande de obras de longo fôlego sobre os mais diferentes assuntos. São trabalhos com méritos diversos, mas não trataremos deles porque não nos é possível examinar o que é atribuível à imaginação e o que pode haver de real nos relatos. É diferente quando as comunicações espíritas têm por objeto uma narrativa histórica.
Aqui, temos condições de verificar as alegações do autor invisível e de saber se apresentam um real interesse. A senhorita Hermance do Faux, médium escrevente, com 14 anos de idade, deu-nos uma vida de Joana d'Arc, ditada pela própria Joana, que apareceu em 1858, em Dentu. Sem nos determos a discutir a identidade do autor, observamos que, do ponto de vista psicológico, há aí um problema do maior interesse para os incrédulos. Como é que uma menina dessa idade teria adquirido os inúmeros conhecimentos indispensáveis para escrever uma história tão diversificada, sem cometer omissões, nem erros? Allan Kardec, que conheceu essa jovem, atesta-lhe a honestidade e explica-lhe a obra nestes termos. 1. Início da nota do redator. 1. Revista Espírita, 1858, página 32. Fim da nota do redator. Aí está uma questão que muitas vezes nos propuseram, saber se os espíritos que respondem com alguma precisão às perguntas que lhes fazemos poderiam realizar um trabalho de grande fôlego. A prova está na obra de que falamos, porque aqui não se trata mais de uma série de perguntas e respostas. É uma narrativa completa e sequenciada, como aqui um historiador faria, e contendo uma infinidade de detalhes, pouco ou nada conhecidos, sobre a vida da heroína. Aos que possam pensar que a senhorita do Faux se inspirou em seus conhecimentos pessoais, respondemos que ela escreveu o livro aos 14 anos de idade, que teve a instrução que todas as jovens de boa família, criadas com esmero, recebem, mas, mesmo que tenha uma memória fenomenal, não é dos livros clássicos que se podem extrair os documentos íntimos que talvez, dificilmente, encontraríamos nos arquivos do tempo. Os incrédulos, sabemos, sempre terão 1000 objeções a fazer. Para nós, porém, que vimos a médium em ação, a origem do livro não poderia deixar dúvidas. O testemunho de Allan Kardec tem grande valor, porque todos que o conheceram, mesmo os adversários, são unânimes quanto à sua perfeita boa-fé e à sua honestidade, que eram acima de qualquer suspeita. A materialidade do ditado, portanto, está estabelecida. Só que certos críticos talvez vejam aí um desenvolvimento anormal da subconsciência, traduzindo-se sob a forma da narrativa histórica, cujos dados teriam sido fornecidos pela memória latente, até mesmo a revelia da escrevente. Contudo, se considerarmos que ela escreveu da mesma maneira a história de Luís XI, em 15 dias, 2, e que esse relato, absolutamente exato na exposição dos acontecimentos, está repleto de detalhes, de nomes, de características dos costumes da época, nos perguntaremos onde essa menina teria buscado as explicações inéditas que forneceu sobre a duvidosa política do monarca mais dissimulado e astuto que reinou na França. Essa jovem precisaria ter as faculdades de um beneditino para levar a termo uma tarefa tão difícil, que, no entanto, realizou sem dificuldade e sem fadiga, sendo apenas a secretária de um historiador invisível. Aí está, realmente, a característica da mediunidade, que sempre encontraremos nas verdadeiras comunicações espíritas, como as que reproduzimos resumidamente, conforme o livro de Aksakoff, 3. Início da nota do redator, 2. Do Faux, Hermance, Confusões de Luís XI, Revista Espírita, 1858, página 73. Essa vida de Luís XI foi publicada pelo jornal Espírita La Vérité, em 1864, número de 29 de maio. Uma vida de Carlos VIII permanece inédita. 3. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, página 326 e seguintes. Fim da nota do redator. O fim do romance intitulado O Mistério de Edwin Drood. Em 1872, espalhou-se nos Estados Unidos o rumor de que um rapaz sem instrução, mecânico de profissão, chamado James,
devia terminar mediunicamente um romance intitulado O Mistério de Edwin Drood, que Dickens tinha deixado inacabado ao morrer. Imediatamente, o Springfield Daily Union enviou um dos seus redatores a Brattleboro, Vermont, onde o médium morava, para informar-se no próprio local sobre os detalhes da estranha empreitada literária. O relatório do repórter foi publicado a 26 de julho de 1873, e foi reproduzido pelo Banner of Light e pelo Spiritualist de 1873, página 322. Vejamos alguns detalhes a respeito do médium e do manuscrito redigido mecanicamente. O médium nasceu em Boston, aos 14 anos, foi admitido na oficina de um mecânico, como aprendiz do ofício que até hoje pratica, de modo que sua instrução escolar terminou aos 13 anos. Embora não fosse desprovido de inteligência, nem iletrado, não manifestava gosto algum pela literatura e nunca tinha se interessado por ela. Esse é o homem que tomou nas mãos a pena de Dickens e que lhe concluiu a obra. A mediunidade de James tinha se desenvolvido exercendo o espiritismo com amigos. Era muito incrédulo, até que um dia, assistindo às experiências, caiu em transe, apanhou um lápis e escreveu uma comunicação assinada pelo nome do filho de uma pessoa presente, cuja existência ele desconhecia. Mais ou menos no final de outubro de 1872, Charles Dickens lhe disse numa mensagem que o tinha escolhido para terminar seu livro. Essa comunicação informava que Dickens durante muito tempo tinha procurado um meio de atingir esse objetivo, mas que, até aquele dia, não havia encontrado um médium apto a realizar tal tarefa. Desejava que o primeiro ditado ocorresse na véspera do Natal, noite de que ele gostava particularmente, e pedia ao médium que dedicasse à obra todo o tempo de que pudesse dispor, sem prejudicar suas ocupações habituais. Logo ficou evidente que era a mão do mestre que escrevia, e James aceitou com a maior boa vontade a estranha situação. Esses trabalhos executados pelo médium fora das suas ocupações profissionais, que diariamente lhe tomavam 10 horas, produziram, até julho de 1873, 1.200 folhas manuscritas, o que representa um volume em octavo de 400 páginas. Qual é o valor literário da obra assim produzida? Encontram-se nessa continuação as qualidades especiais do grande romancista inglês. Eis a crítica feita pelo correspondente do Springfield Daily Union a respeito desse final de romance obtido tão singularmente. Achamo-nos aqui diante de um grupo de personagens, cada qual com seus traços característicos, cujos papéis devem ser sustentados até o fim, o que constitui um trabalho considerável para quem, em toda sua vida, não escreveu 3 páginas sobre um assunto qualquer. Estamos surpresos, também, por constatar, desde o primeiro capítulo, uma semelhança completa com a parte editada desse romance. O relato foi retomado no ponto exato em que a morte do autor o interrompeu, e isso com uma concordância tão perfeita que o crítico mais experiente, se não conhecesse o ponto da interrupção, não poderia dizer em que trecho Dickens cessou de escrever o romance com sua própria mão. Cada um dos personagens do livro continua a ser tão vivo, tão típico, tão bem apanhado na segunda parte quanto na primeira. Isso não é tudo. Apresentam-nos novos personagens. Dickens tinha o costume de introduzir novos atores até as últimas cenas das suas obras, que não são cópias dos heróis da primeira parte, não são manequins, mas personagens naturais, verdadeiras criações. Criadas por quem? Até aqui, nas observações precedentes, ainda se pode ver apenas uma apreciação literária mais ou menos válida, já que depende da cultura intelectual do crítico e pode ser influenciada pelo entusiasmo. Mas o exame do manuscrito abrange provas objetivas de que o inspirados da obra é mesmo o próprio Dickens. Citemo-las. Eis alguns detalhes de interesse incontestável.
Ao examinar o manuscrito, vi que a palavra traveler, viajante, estava escrita por toda parte com duas letras L's, como se usa na Inglaterra, ao passo que nós, na América, geralmente só usamos uma letra L. A palavra coal, carvão, sempre está escrita coals, com um segundo, como se faz na Inglaterra. É interessante notar também, no emprego das maiúsculas, as mesmas particularidades que podemos observar nos manuscritos de Dickens, por exemplo, quando designa o Sr. Greyjoy como sendo Anne Angular Nin, um homem anguloso. Notável, também, o conhecimento topográfico de Londres, de que o autor misterioso dá provas em várias passagens do livro. Há, também, muitas expressões idiomáticas de uso corrente e a Inglaterra, mas desconhecidas na América. Mencionarei, ainda, a mudança súbita do tempo passado para o tempo presente, principalmente num relato animado, transição muito frequente em Dickens, sobretudo em suas últimas obras. Essas particularidades, e outras mais que poderíamos citar, são de pequena importância, mas é com bagatelas como essas que se faria fracassar qualquer tentativa de fraude. Que probabilidade há, neste caso, de suspeitar-se de uma trapaça? É o que o repórter também se pergunta, e eis como responde a essa pergunta. Cheguei a Brattleborough com a convicção de que essa obra póstuma não passaria de uma bolha de sabão, fácil de estourar. Após 2 dias de exame atento, voltei, e devo confessar, estava indeciso. A princípio, como qualquer um faria, contestei que aquele manuscrito tivesse sido escrito pela mão do jovem médium. Ele me disse que nunca tinha lido o primeiro volume, detalhe insignificante, a meu ver, porque estou perfeitamente convencido de que ele não seria capaz de escrever uma única página do segundo volume. Isso não para ofender o médium, pois não há muitas pessoas em condições de retomar uma obra inacabada de Dickens. Conclusão. Vejo-me, consequentemente, diante desta alternativa, ou um homem de gênio qualquer utilizou o Sr. James como instrumento para apresentar ao público uma obra extraordinária, de um modo igualmente extraordinário, ou bem esse livro, tal como afirma seu invisível autor, é na verdade escrito sob o ditado do próprio Dickens. A segunda suposição não é mais prodigiosa do que a primeira. Se, em Vermont existe um homem, até agora desconhecido, capaz de escrever como o próprio Dickens, que fale, embora estando morto, para que surpresas devemos preparar-nos? Atesto com toda a honestidade que, tendo tido ampla liberdade de examinar todas as coisas, não consegui encontrar o mínimo indício de impostura, e, se tivesse o direito de publicar o nome do médium autor, isto bastaria para dissipar qualquer suspeita aos olhos das pessoas que o conhecem, por pouco que seja. 4. Início da nota do redator. 4. O Sr. Harrison, homem muito competente nessas matérias, assim se expressa: é difícil admitir que o gênio e o senso artístico de que essa obra está impregnada, e que tanto se assemelham ao gênio e ao senso artístico de Charles Dickens, tenham levado seu autor, seja ele quem for, a apresentar-se ao mundo somente como um hábil mistificador, spiritualist, 1873. Página 26. Fim da nota do redator. É certo o que, se os fatos precedentes estão exatamente narrados, este caso não pode ser explicado por nenhuma das hipóteses favoritas dos incrédulos. Nem a subconsciência, nem a memória criptonésica, nem a clarividência são capazes de dar ao jovem mecânico estilo de Dickens, os seus conhecimentos e sua ortografia, e, até prova em contrário, parece-nos razoável atribuir ao espírito de Dickens o fim do seu volume sobre o mistério de Edwin Drood. Soluções de problemas científicos dadas pelos espíritos. Um dos argumentos preferidos dos que só veem nos médiums,
quando são honestos, apenas leitores de pensamento ou receptores telepáticos, é afirmar que as comunicações nunca ultrapassam o nível intelectual da assistência ou jamais indicaram a solução de certos problemas científicos. Evidentemente, é difícil fixar um limite superior às faculdades hiperestesiadas de um paciente, já que conhecemos o desenvolvimento que a clarividência e a transmissão de pensamento podem dar-lhes. Mas há uma observação que nos servirá para discernir o que já pertence ao próprio paciente do que pode vir-lhe de uma fonte estranha, é quando a comunicação dá provas de conhecimentos artísticos, científicos ou literários que o paciente ou os assistentes jamais possuíram. Parece certo que, por maior que seja o desenvolvimento da memória, da imaginação ou da clarividência, essas faculdades não poderiam criar algo do nada, isto é, tirar do acervo intelectual do médium ou dos operadores o que nele não existe. Ora, exemplos desse fenômeno apresentam-se com frequência suficiente para que a necessidade da intervenção dos espíritos seja demonstrada. Eis, inicialmente, o testemunho do Sr. Barkas, membro da Sociedade de Geologia de Newcastle, que durante 8 anos estudou os fatos espíritas antes de pronunciar-se sobre a sua autenticidade. Entre os que o convenceram, ele cita, 5, uma série de experiências feitas com uma célebre médium, não profissional, a Senhora de Esperance. Início da nota do redator, 5. Barkas, Réponses improvisées a des questions scientifiques, par une femme médium d'education ordinaire. Light, 1885, página 85. Fim da nota do redator. Em 1875, diz ele, fui convidado a participar de uma série de sessões que deveriam acontecer no modesto apartamento de uma jovem senhora, médium não profissional, residente em Newcastle-on-Rhine. Todas as perguntas eram escritas num caderno no exato momento de formulá-las, e a médium nele escrevia as respostas imediatamente. Todos esses cadernos estão comigo e mantenho-os à disposição das pessoas que queiram vê-los. Eis o principal problema que se apresenta neste caso: uma mulher de instrução comum deu respostas para diversas perguntas científicas cuidadosamente elaboradas no decorrer de 37 sessões, com a sessão prolongando-se por 3 horas a cada vez. As respostas são de tal ordem, que provavelmente não existe na Inglaterra um homem que possa fazer o mesmo, isto é, dar respostas tão precisas, nas mesmas condições, a todas as perguntas que foram feitas. Um relatório detalhado dessas sessões, uma autobiografia da médium, bem como exemplos dessas perguntas, com as respostas, acham-se na Psychological Review de 1878, tomo 1, página 215. Não se deve perder de vista que a médium é uma senhora de instrução medíocre, que estava cercada de pessoas que estudavam com atenção, que as perguntas escritas eram lidas em voz alta, imediatamente, que as respostas eram escritas rapidamente pela mão da médium no mesmo caderno, que eram improvisadas, sem qualquer correção posterior. Não se deve esquecer, também, que as perguntas se referiam a diversos assuntos científicos e outros, geralmente pouco familiares às mulheres, que a médium, segundo ela mesma confessa, é completamente ignorante nessas matérias, que ela escrevia automaticamente, sem analisar se as respostas eram corretas. As pessoas que a conhecem intimamente garantem que ela nunca teve inclinação pelas ciências e que jamais leu livros científicos. Eis algumas amostras de perguntas, e de respostas assim obtidas mecanicamente, sem demora ou hesitação, mesmo que a médium ignorasse completamente as perguntas antes de ouvi-las. Constataremos que não são banais. Pergunta: por que 2 sons idênticos podem produzir silêncio, quando 2 sons não idênticos não produzem esse resultado? Resposta: porque 2 ondas sonoras idênticas e de sentido oposto, ao se chocarem,
anulam reciprocamente seu movimento vibratório. Pegai em cada mão um diapasão igual, percuti esses diapasões com uma força igual e apoiai as hastes nos cantos de uma mesa, vereis então as duas ondas, caminhando uma na direção da outra, absorverem-se reciprocamente pelos seus vértices. Essas experiências merecem ser feitas. Pergunta: podeis dizer-me como é possível calcular a relação que liga as pulsações, 6, específicas entre si, tomadas sob um volume constante sob uma pressão constante, conforme a rapidez observada do som e da luz, por meio da fórmula de Newton? Início da nota do redator, 6. Dá-se o nome pulsação aos aumentos e enfraquecimentos sucessivos que se produzem, a intervalos iguais, por um som resultante da propagação, no ar, de dois sons que não têm a mesma altura. Fim da nota do redator. O fenômeno das pulsações se realiza com a maior facilidade, basta fazer vibrar em planos paralelos dois diapasões que não tenham o mesmo período, isto é, cuja duração de oscilação não seja a mesma. Cada um deles dá origem a uma onda sonora, se, em determinado ponto, num momento dado, essas duas ondas forem concordantes, há um máximo de altura para o som resultante, mas essas ondas não se propagam com a mesma rapidez, uma delas sobrepuja a outra cada vez mais, elas se contrariam, e, em dado momento, por um ponto determinado, o som resultante apresenta um mínimo de intensidade. Em outros termos, a amplitude do movimento oscilatório resultante é função periódica do tempo, e, consequentemente, passa por uma série de máximos e de mínimos. Entre dois máximos, isto é, entre dois aumentos, acha-se o mínimo, ou seja, um enfraquecimento. O ouvido percebe muito melhor essas variações de altura quando estão mais distantes, para tanto, é necessário que os dois diapasões vibrem em uníssono. Resposta: esta relação só pode ser calculada da seguinte forma: suponhamos que se percutam simultaneamente duas cordas ou dois diapasões, se a intensidade do som é a mesma, ou quase a mesma para os dois, as pulsações se produzirão da maneira seguinte, admitindo-se que o número das vibrações, de um lado, seja 228, e do outro, 220 por segundo. O número das pulsações que atingirão o ouvido será 228 menos 220 é igual a 8 por segundo. Isso dará 8 pulsações por segundo, é o número máximo de pulsações que podem chegar ao ouvido. Obtivemos com essa médium descrições exatas do olho e, o que é melhor, tratados completos sobre o calor, a luz, a fisiologia das plantas, a eletricidade, a anatomia do corpo humano e, conforme o Sr. Barkas, pode-se dizer que cada um desses tratados honraria um adepto da ciência. Enquanto duravam as sessões, a médium parecia estar no seu estado normal. Essa senhora conversava conosco o tempo todo e respondia com um ar perfeitamente natural quando lhe dirigíamos a palavra em matéria de simples conversação. A influência oculta que a dominava só se revelava no movimento automático da mão. Atesto que eu mesmo concebi e formulei a maior parte das perguntas, de que a médium, consequentemente, não podia ter conhecimento antecipado, a não ser eu, ninguém mais da assistência lhes conhecia o teor. Muitas vezes as perguntas foram feitas sem premeditação, e as respostas foram escritas pela médium sob nossos olhos. Ter-lhe-ia sido materialmente impossível munir-se antecipadamente de quaisquer informações a respeito das respostas a serem dadas. Acrescentarei que ela nunca recebeu um centavo de remuneração por todas as horas, pelo menos uma centena, que dedicou tão desinteressadamente ao estudo dos seus notáveis fenômenos mediúnicos. A ignorância da médium parece perfeitamente estabelecida, e consequentemente não era nela que poderiam encontrar-se as informações exatas que a mão revelava. É interessante saber se não eram os assistentes que, inconscientemente, forneciam os dados científicos. O Sr. Oxakoff escreveu ao Sr. Barkas pedindo esclarecimentos sobre este ponto importante.
Eis a resposta. Senhor, vós me perguntais, em primeiro lugar, se eu próprio estaria em condições de responder, de modo tão preciso quanto a médium o fez, as perguntas de física que lhe fiz, e em seguida, desejais saber até que ponto as respostas recebidas por intermédio da médium não poderiam ser consideradas um efeito da leitura cerebral. No que diz respeito à física, devo dizer que teria conseguido responder a um certo número de perguntas propostas à médium, mas menos bem do que ela fez, tratando-se de algumas especialidades. Na época eu não teria acesso a uma fraseologia tão técnica e tão precisa. Isso diz respeito, mais particularmente, à descrição do cérebro e à estrutura do sistema nervoso, à circulação do sangue, à estrutura e funcionamento dos órgãos da visão e da audição. As respostas recebidas pela médium, em geral, estavam notavelmente acima dos meus conhecimentos científicos de então, e são superiores às que eu hoje poderia dar, ou seja, 12 anos depois, se devesse escrevê-las sem me preparar antecipadamente. Estudei mais ou menos 3/4 das perguntas antes de submetê-las à médium, e no entanto devo confessar que não teria conseguido redigir minhas respostas com a mesma exatidão e a mesma elegância de linguagem das transmitidas pela médium. As respostas contêm muitos termos técnicos que, certamente, não me ocorreria empregar, por falta de uso. Encontram-se, por outro lado, expressões que me eram totalmente desconhecidas, como, por exemplo, membrana adnata, para designar a conjuntiva. Além do mais, aqui não encontrei um único médico que conhecesse esse termo. Compreendo toda a dificuldade que há para mim em informar-vos de uma maneira completamente satisfatória sobre os detalhes que vos interessam, visto que sou obrigado a trazer à baila minha sinceridade e fazer uma avaliação pessoal para levar em conta o que eu sabia e o que eu não sabia quando aconteceram as sessões. Contudo, posso afirmar por minha honra que não me achava à altura de responder, de modo tão detalhado, a boa parte das perguntas de física que eu havia formulado, sem tê-las comunicado primeiro a outras pessoas, e havia certas perguntas a que eu não teria conseguido responder. É exato que não teria conseguido responder às perguntas sobre música. Houve 3 sessões dedicadas a ciências musicais, um professor de música assistiu às 2 últimas, 7. Na primeira, quem fez as perguntas fui eu. 2 dias antes, pedi a um amigo, perito em matéria musical, que mas formulasse, e nem mesmo tentei compreendê-las. Filas a médium, que, sem a menor hesitação, escreveu as respostas que lestes, e outras mais. Naquela sessão, não havia um único músico. A própria médium tinha apenas noções elementares em matéria de música. 8. Início da nota do redator. 7. Provavelmente o Sr. William Hay, organista em Newcastle, segundo a Sra. de Esperance. Ver seu livro, Ao Pais de L. Ombre, página 147. 8. O Sr. Barcas não tinha noção alguma, como dizem em outro lugar, Médium, 1887, página 645. Fim da nota do redator. Nas 2 outras sessões, a maioria das perguntas relativas à crítica musical foram feitas pelo professor de música, eu fiz as restantes, que tinha obtido com alguns amigos músicos. Parece que, entre as respostas dadas às perguntas do professor, houve alguma que não combinava com a opinião dele. Quanto às que se referem às perguntas que eu fiz, ignorava, na época, se estavam corretas ou não. Para responder à hipótese de que as informações teriam sido fornecidas telepaticamente por alguma pessoa viva, o Sr. Barcas diz: gostaria muito de conhecer, mesmo que fosse um único caso, bem averiguado, de um sensitivo e letrado que, sem estar mesmerizado, conseguisse responder por escrito, num estilo correto e científico, a perguntas sobre música e ciência,
por efeito da leitura de pensamento, ou pela ação da vontade, exercida por um sábio ou por um músico vivo. Pedis que vos indique as perguntas a que nem eu, nem qualquer dos assistentes, teríamos conseguido responder? Na primeira das sessões dedicadas à música, nenhuma das pessoas presentes era capaz de dar uma resposta sensata. Ninguém teria conseguido, também, responder a perguntas de química, de anatomia, concernentes à visão, à audição, à circulação do sangue, ao cérebro, ao sistema nervoso, e a muitas outras ligadas às ciências físicas. Exceto o Sr. Bell, que tinha algumas noções de química prática, mas não se expressava com facilidade, e eu, que conhecia os princípios rudimentares da física, as pessoas que assistiam às sessões eram absolutamente ignorantes nessas matérias. Aceitai etc. Pergunta: T. Barcas. A médium do Sr. Barcas, a senhora de Esperance, recentemente publicou um livro intitulado Ao Paz de Hombre, no qual fala dessas sessões. 9. Deve-se ler as páginas que lhes dedica, para bem identificar as condições em que as respostas científicas eram dadas. Início da nota do redator. 9. De Esperance, Ao Paz de Hombre, página 138 e seguintes. Fim da nota do redator. Quanto a mim, diz ela, só me interessava por essas discussões devido ao meu vivo desejo de ver Stafford, o guia da médium, mostrar-se capaz de lutar com vários homens esclarecidos e desejosos, parecia-me, de provar sua superioridade intelectual. Eu não compreendia os termos técnicos constantemente empregados, e às vezes me perguntava se os próprios interrogadores os compreendiam. Ocorre que essas discussões não apenas aborrecem o médium, mas também outros espíritos que têm o hábito de comunicar-se. Eis um exemplo, no qual, durante uma interrupção momentânea, um deles, chamado Walter, se aproveita do intervalo. Durante meia hora, Walter nos entreteve, imitando de maneira engraçada o governador e fazendo-nos uma dissertação científica sobre as propriedades de um gás que chamava oxidronitroamoníaco. Questionado sobre o significado do termo, ele nos disse: quando falo sobre assuntos científicos, prefiro utilizar termos científicos, querendo, evidentemente, zombar do médico cuja conversa era quase ininteligível para os espíritos comuns, já que fazia um uso excessivo de termos técnicos. Se acharmos que todas essas comunicações se devem a personalidades secundárias da médium, devemos admitir que, nesse caso, ela é obsedada por agrupamentos psíquicos diferentes uns dos outros, já que há sábios, ignorantes, e outros bastante engenhosos para fazer retratos semelhantes de pessoas que nunca viram. Quanto à teoria espírita, é mais simples em harmonia com os fatos do que todas essas fantásticas hipóteses. Os relatos do general A. W. Drayson, 10. Início da nota do redator, 10. General Drayson, The Solution of Scientific Problems by Spirits. Light 1884, página 499. Tradução francesa de Animisme et Spiritisme, página 499. Fim da nota do redator. Tendo recebido do Sr. Georges Stock uma carta perguntando-me se eu podia citar, mesmo que fosse um único exemplo, de que um espírito, ou um suposto espírito, tivesse resolvido, imediatamente, um dos problemas científicos que interessaram aos sábios do século passado, tenho a honra de comunicar-vos o fato seguinte, de que fui testemunha ocular. Em 1781, William Herschel descobriu o planeta Urano e seus satélites. Observou que esses satélites, contrariamente a todos os outros do Sistema Solar, percorrem suas órbitas do Oriente para o Ocidente. Nas suas esquisses astronômicas, J. F. Herschel diz, as órbitas desses satélites apresentam particularidades completamente inesperadas e excepcionais, contrárias às leis gerais que regem os corpos do Sistema Solar.
Os planos das suas órbitas são quase perpendiculares à eclíptica, fazendo um ângulo de 70 graus e 58 arcominutos, e eles as percorrem num movimento retrógrado, isto é, sua revolução em torno do centro do seu planeta se efetua de leste para oeste, em vez de seguir o sentido inverso. Essa anomalia era um enigma para Laplace e para todos os astrônomos. Quanto a mim, não encontrei nenhuma explicação para essa particularidade. Em 1858, tinha como hóspede, na minha casa, uma senhora que era médium, e organizávamos sessões diárias. Uma noite, ela me disse que via ao meu lado uma pessoa que dizia ter sido um astrônomo durante sua vida terrena. Perguntei a esse personagem se era mais sábio naquele momento do que por ocasião da sua existência na Terra. Muito mais, respondeu-me ele. Tive a ideia de fazer ao suposto espírito uma pergunta para testar seus conhecimentos. Pergunta, podeis dizer-me, perguntei-lhe, por que os satélites de Urano fazem sua revolução de leste para oeste e não de oeste para leste? Imediatamente, recebi a seguinte resposta. Resposta: os satélites de Urano não percorrem sua órbita do Oriente para o Ocidente, eles giram em torno do seu planeta do Ocidente para o Oriente, no mesmo sentido que a Lua gira em torno da Terra. O erro provém do fato de que o Polo Sul estava voltado para a Terra no momento da descoberta desse planeta, da mesma forma que o Sol, visto do hemisfério austral, parece fazer seu percurso cotidiano da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita. Os satélites de Urano moviam-se da esquerda para a direita, o que não significa que percorressem sua órbita do Oriente para o Ocidente. Em resposta a uma pergunta que lhe fiz, meu interlocutor acrescentou: enquanto o polo sul de Urano estava voltado para a Terra, para um observador terrestre os satélites pareciam deslocar-se da esquerda para a direita, e concluiu-se, erradamente, que indo do Oriente para o Ocidente, esse estado de coisas durou mais ou menos 42 anos. Quando o polo norte de Urano está voltado para a Terra, seus satélites percorrem seu trajeto da direita para a esquerda, e sempre do Ocidente para o Oriente. Perguntei como o erro só foi reconhecido 42 anos depois da descoberta do planeta Urano por Herschel. Resposta: porque, geralmente, tudo que os homens fazem é repetir o que as autoridades que os precederam disseram, ofuscados pelos resultados obtidos por seus predecessores, não se dão ao trabalho de refletir. Guiado por esse ensinamento, pus-me a resolver o problema geometricamente, e percebi que a explicação era exata, e a solução muito simples. Em consequência, fiz uma dissertação sobre o assunto, que foi publicada em Les Memoires de Institution Royale d'Artillerie, em 1859. Em 1862, dei a mesma explicação para o suposto enigma numa pequena obra sobre astronomia, com consignes interiáveis, mas a influência da opinião autorizada é tão funesta, que hoje só os escritores que se ocupam de astronomia começam a reconhecer que o mistério dos satélites de Urano, provavelmente, deve ser atribuído à posição do eixo desse planeta. Não possuímos a necessária competência para formar um juízo sobre o valor científico da hipótese acima citada, mas o que nos interessa mais especialmente, que é muito importante, parece-nos, é ver uma senhora qualquer formular, ex abrupto, uma solução racional para um fenômeno astronômico até então inexplicável. Parece-nos que aqui intervém uma inteligência que não dá informações vagas, mas fornece uma teoria que, se não for exata, o que seria preciso verificar, denota, da parte do seu autor, amplos conhecimentos sobre astronomia, que não poderíamos encontrar no cérebro da médium, porque há 50 anos essa ciência longe estava de ser tão difundida quanto nos dias atuais, quando o seu estudo se popularizou. O caso que se segue é ainda mais notável, porque foi verificado ponto por ponto.
Na primavera de 1859, continua o General Drayson, mais uma vez, por intermédio da mesma médium, tive a oportunidade de conversar com a personalidade que dizia ser o mesmo espírito. Perguntei-lhe se podia esclarecer-me quanto a um outro fato astronômico ainda desconhecido. Eu possuía, então, um telescópio com uma objetiva de 4 polegadas e de uma distância focal de 5 pés. Fiquei sabendo que o planeta Marte tinha 2 satélites, que ninguém tinha visto ainda, e que eu poderia descobrir em condições favoráveis. Aproveitei a primeira ocasião que se apresentou para fazer observações com esses objetivos, mas nada descobri. Falei sobre essa observação com 3 ou 4 amigos com os quais fazia experiências espíritas, e ficou decidido que guardaríamos silêncio sobre o que se tinha passado, porque não possuíamos nenhuma prova que apoiasse as alegações do meu interlocutor, e nos arriscávamos a expor-nos à zombaria geral. Durante minha estada na Índia, falei dessas observações com o Sr. Sinnett, não posso dizer exatamente em que época. 18 anos mais tarde, em 1877, esses satélites foram descobertos por um astrônomo em Washington.